E vem conferir a crítica do anime A Irmãzinha do Meu Amigo Está Me Perseguindo. E eu acabei de assistir um anime da temporada de outubro de 2025 chamado A Irmãzinha do Meu Amigo Está Me Perseguindo. Anime esse que eu via que tinha um grande potencial de ser uma obra divertida de romance. Porque realmente eu gosto de romance escolar. Às vezes nem acho que todos os animes que a gente assiste precisam ser aquele anime que vai revolucionar a nossa vida. Que a gente vai terminar ele pensando, nossa, eu preciso falar com todo mundo sobre ele. Não. Às vezes ver animes despretensiosos que acabam trazendo simplesmente um elemento de romance, de amizade, pode funcionar muito bem para passar o tempo. Ainda mais em dias difíceis, ainda mais em dias cansativos, esse tipo de anime pode funcionar. O problema é quando o anime é como esse. Quando você vê que até tem potencial de discussão, onde você vê que tem algum potencial de criar triângulos amorosos, amizades, mas o anime vai jogando fora quando ele quer jogar tanto no seguro que ele se perde no que ele quer fazer. Afinal, esse anime, ele conta a história de um menino que trabalha numa grande empresa e ao mesmo tempo é um aluno. Ele trabalha numa empresa de games e ele cria um game que está fazendo muito sucesso, mesmo que não saibam que ele que está fazendo. A partir daí o anime vai desenrolando entre ele e desenvolvendo ao tempo, ao mesmo tempo que ele tem que aceitar a relação nova com uma nova menina que chegou no seu prédio, que é sua prima, e também com a irmã do seu melhor amigo, que acaba seguindo ele. Esse é o problema. O anime ele mistura tantas coisas numa salada e acaba não ficando boa. Quando você pensa, por exemplo, na irmãzinha do amigo, ela é uma personagem que ela não é carismática. Ela é uma personagem que ela não funciona muito bem. E apesar do flashback dela ser muito bom, os flashbacks desse anime, na verdade, de modo geral, são interessantes. Eu não acho que eles em si são tão interessantes assim. Quando eu penso num romance hoje em dia, eu penso no seguinte: por que essa personagem gosta desse personagem? O que ele fez para ela? E ele ter só ajudado ela, estendido a mão naquela hora, não é o suficiente para ela amar tanto. A outra personagem é a mesma coisa. O motivo dos personagens gostarem tanto dele é porque ele é alguém que estica a mão para os outros. Isso é muito legal. Mas para isso virar a paixão da sua vida, vira um problema. Eu acho que esse é o primeiro problema grande desse anime. Esse personagem, eu acho que para ele sim ter esse carisma que ilumina a vida de todo mundo, da professora, do amigo, da irmã, da vizinha, do tio e de todo mundo da escola, ele precisava ser um personagem muito mais carismático. Para esse anime funcionar, esse personagem precisava ser muito melhor do que ele foi. E ele não é. Ele é um personagem que, no texto, no roteiro, ele passa a ideia de que ele é galã, gente boa, a luz que ilumina quem está à sua volta. Só que com as atitudes que ele tem, como ele fala, como ele conversa, ele não passa isso em momento nenhum. E não passando isso, o anime vai caindo muito. E ele prejudica os personagens à sua volta. Porque ele é um personagem que ele não é tão cativante, e as atitudes dos personagens à sua volta acabam ficando irritantes porque ele não cativa tanto. Então os personagens é o primeiro problema dessa obra. Porque o personagem principal não funciona e, com coincidência, os à sua volta também vão caindo. E se é um anime sobre romance, se é um anime sobre slice of life, é muito importante que você de cara goste dos personagens, ao longo da obra entenda o ponto deles, para você como espectador torcer para eles ficarem juntos como amigos, como namorados, como marido e mulher, ou como um grande grupo de amigos que vão se ajudar ao longo dessa jornada. E eu não senti isso. E nesse anime faz muita falta eu ter uma relação muito mais forte com esses personagens que eu não consegui construir em nenhum momento. Como eu falei, esse anime tem pontos muito positivos. Eu acho que, por exemplo, a parte técnica é simplesmente decente, porque quando você pensa em anime desse estilo, normalmente eles não têm tanto orçamento para trabalhar a sua obra, então eles conseguem entregar o máximo que eles podem com o orçamento que eles têm. É uma trilha sonora genérica, mas que ele entrega o que o anime precisa ali. E quando você pensa, e as flashbacks são bons, e quando você entra nas principais discussões dessa história, você vê que tem discussões que conversam com qualquer pessoa que já viveu algo na sua vida. Criança, adolescente ou adulto vai se identificar com alguma história ali. Com a história de bullying, com a história de isolamento, com a história de você não ser aprovado, não pelo que você gosta, mas pelo que os outros esperam de você. Você também tem a discussão sobre a parte de um pouco de depressão, e isso tudo é muito interessante. Só que isso está nos flashbacks, e os flashbacks apresentam isso. Mas os flashbacks são pontos de alguns episódios. Quando a gente vai para o episódio normal, quando a gente volta no flashback, aí o anime volta a ser aquele mesmice que a gente vê. A comédia também não funciona para mim, e porque aí entra no que eu falei. Quando o flashback ele tenta ser um pouco ousado, trabalhando algo diferente, como bullying, como distanciamento social, como também a aceitação pelo mundo,
Quando sai desses flashbacks, volta aquele anime de harém genérico, porque no final é um harém. Várias mulheres diferentes que não ficam com o personagem principal, como muitos haréns fazem. Isso não funciona. Não funciona porque aí ele acaba caindo no clichê. Parece que ele é aquele anime que ele quer agradar todos os públicos. Então, para ele agradar todos os públicos, para ele não deixar ninguém triste, bravo, revoltado, ele tenta fazer o que normalmente o gênero dá certo. Seguindo a nova menina que gosta dele, a professora que é a bonitona que também vai ter um interesse em certo ponto por ele, a irmãzinha que gosta dele, que normalmente você sabe pelo pôster, que já é o casal praticamente principal. O problema desse ponto é que, de novo, para isso funcionar, você precisa gostar dos personagens. Porque se você gostasse dos personagens, essa história clichê funcionaria muito melhor. O humor, você seria muito mais divertido porque você gosta deles. Não funcionando isso, tudo acaba desmoronando. Então, mesmo que seja um anime que tem um potencial, que mostra que ele é melhor, que ele poderia ir além do que ele vai, ele não consegue funcionar. E até para mim, que não tinha tanta expectativa, e que entrei nessa obra esperando só me divertir, acabei ficando bravo, porque eu não gosto dos personagens, não gosto do que eles apresentam, que se desenvolve. É um anime que poderia ser melhor do que ele foi, ou pelo menos na mesmice que ele quer apresentar, ele poderia ser bem mais competente. Concluindo, a irmãzinha do meu amigo está me perseguindo. É um anime que tinha um potencial para ser bem melhor do que ele foi, ou pelo menos ele poderia ser bom no básico que os animes entregam nesse gênero. Ele não conseguiu ser nenhum nem outro e acabou sendo um anime ruim para mim. E por isso que eu fecho, a irmãzinha do meu amigo está me perseguindo com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime A Irmãzinha do Meu Amigo Está Me Perseguindo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.